que hoje, no início do inverno, né? Nós começamos o nosso inverno, mudamos de estação e eu vou aproveitar para falar sobre mudanças e sobre uma questão que acontece com todos nós. Em algum momento a gente se depara com uma necessidade de expandir. Então, observando a natureza, nós vamos ver esta força de expansão nos animais, nas plantas. Quando você está em contato mais íntimo com a natureza, isso é muito evidente, é muito presente na natureza. Você está ali presenciando, por exemplo, quando se corta uma árvore e ela tem aquele impulso de renascimento, aquelas raízes que querem crescer, a força daquelas raízes, e elas vão ali, vão enfrentando todos os obstáculos e buscando esse lugar. Há poucos dias mesmo eu precisei cortar uma árvore porque ela estava destruindo completamente uma casa pequenininha que eu tinha aqui, que era justamente uma casa onde eu fazia os trabalhos terapêuticos, e as raízes desta árvore, a casa estava toda cheia de trinca, e aí eu precisei de chamar uma pessoa para observar, e aí estava muito evidente que eram as raízes daquela planta, daquela árvore. Foi com muito pesar que eu precisei tomar essa decisão, mas ali eu vi a força. Então antes eu até peguei as sementes, plantei em outro lugar, mas a força da vida dentro daquela árvore, daquele ser naquela árvore, ali buscando a expansão. Então, dentro de nós, essa força é muito presente. Essa força em direção à realização do seu próprio ser, do seu próprio ser. A gente não pode confundir isso com as cobranças externas, com o ambiente, por exemplo, com uma visão empresarial. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da força do nosso ser. Esta força do nosso ser, elas busca expressão. Então, quando a gente está querendo, quando a gente sente essa energia dentro de nós, em algum momento, buscando essa expressão. E aí, o que nós fazemos com isso? Então, pode ser um artista, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com arte, mas dentro dela, às vezes a gente observa isso, essa expressão criativa, essa força mais nos artistas, mas isso não é deles só, é de todos nós, na realização do nosso ser, naquilo que te corresponde ser na vida. A gente tem uma força nessa direção, a gente tem um chamado de alma para ir para essa direção. E o que impede a gente de realizar isso? São os nossos medos, as nossas acomodações. Então ali tem um momento da vida de todos nós onde nós vivemos esse conflito entre ir expandir, fazer aquilo que te corresponde. Quando eu falo expandir, de novo, quero deixar claro que eu estou falando do seu ser. E ali pode ser, inclusive, uma não expansão em termos de trabalho. Então, quando o seu ser te chama para uma direção e toda a sua vida está te colocando num outro lugar, numa acomodação, por exemplo, ou num chamado. Quantas vezes a gente vai trair essa força da alma dentro de nós? Quantas vezes nós somos colocados nessa balança entre ou eu sigo este chamado da minha alma, que ele vai estar me convidando para uma expansão nesta direção, ou eu permaneço aqui onde estou, ou eu vou para uma outra direção, ou eu me desalinho. Eu sempre gosto de falar do Mahalila nessas horas. Então, quando a gente solta, quando nós soltamos os nossos apegos, quando a gente é capaz de fazer isso, quando a gente se lança de verdade, sem apegos, nós caímos numa flecha muito grande, que é a flecha da compaixão, que é uma flecha maior que tem no jogo, e ela nos coloca justamente na energia criativa, na energia do novo. Se você é capaz de soltar, você é colocado na hora na energia do novo. O novo começa a aparecer, ele começa a se manifestar. E é um novo mesmo, mas é um novo ciclo, é uma outra história, uma outra coisa. Então ali começa a abrir as portas de algo que está surgindo. Mas para isso eu preciso soltar algo, eu preciso desapegar de algo, eu preciso
me lançar de alguma maneira, lançar-se na aventura, lançar-se no desconhecido, lançar-se naquilo que você teme e que você mais possivelmente teme. Então aí são duas forças opostas, elas entrando em conflito dentro de nós, uma buscando expressão e a outra com medo e retendo essa energia. O risco da retenção dessa energia, mais uma vez eu vou falar do Mahalila, é permanecermos na primeira linha do Mahalila, que é a linha da sobrevivência. E o que é essa linha da sobrevivência? O nosso foco é só a sobrevivência. Então, eu não vou porque eu tenho medo de não ter outra coisa no lugar. Eu não vou porque eu tô com medo de perder o emprego, perder o relacionamento, perder esse lugar que eu conheço, ou perder romper com algumas questões familiares, romper com algo que a gente, de certa maneira, se sente seguro naquele lugar. Então, quando a gente permanece por não romper, por não desagradar, por medo e etc., nós permanecemos nesse lugar que a gente estava. Mas quando a vida traz o impulso da mudança, este lugar ele fica pequeno para você, ele já não te serve mais. Quando o impulso, então esse lugar teve lugar em algum momento, é igual um útero, ele teve lugar em algum momento e ele foi útil em algum momento. É por isso que toda etapa ela é importante de ser reverenciada. Então este lugar ele teve expressão, ele teve utilidade, deu continente, ele deu útero para que aquela semente crescesse, mas não faz sentido nenhum, como se fosse um feto, um bebê na barriga de uma mãe, ele chega o momento dele nascer e aquela força de impulso de nascer, ele vai ter que passar por essa experiência de ruptura com aquilo e isso pode ser difícil e doloroso, e às vezes é difícil e doloroso para todos os envolvidos. Por exemplo, um bebê. Então, é uma maravilha o parto, é uma maravilha, mas toda mãe que já teve um parto natural sabe do desafio, dos riscos, do quanto fisicamente é colocado em prova a mãe e o próprio bebê. Então, é um momento tão delicado que ele é sagrado, é um momento sagrado de parto. Então, assim, é todo um processo ali de preparação do seu coração, do seu corpo, para aquele momento onde o neném nasce. E então o neném ele vai rompendo. Você imagina se esse neném parasse e falasse assim: não, eu não vou sair porque coitada da minha mãe, ela vai sentir dores, as dores do parto, ela vai sentir isso, eu vou machucar de alguma maneira, então não saio por causa disso e permaneço preso lá dentro. Então assim, aquela vida se foi, se perdeu, ou aquele impulso de transformação, aquela força de transformação, ela se perde, porque não faz sentido você não seguir o caminho do impulso da vida que está colocando para você. Então, há momentos na nossa vida onde isso se mostra muito forte. E quando você não dá vazão a isso e não olha para isso, nem sequer olha para isso, o resultado é um adoecimento, primeiro. Um adoecimento num sistema como um todo. Pode um adoecimento físico, você pode ficar desmotivado depois, e todas essas situações onde a gente diminui a nossa capacidade para caber. Então a nossa capacidade está pedindo mais e você está pedindo mais de si mesmo, mas a pessoa não vai e aí ela contém este impulso e toda vez que você contém um impulso, ele não é contido sem prejuízos, ele sempre tem algum tipo de prejuízo. Então, desde os prejuízos de se sentir vítima, culpar o outro, culpar as situações, eu não fui por causa disso ou daquilo, não me foi permitido, eu não tive apoio. Mas se você observar lá no fundo mesmo, e se você for muito honesto com você mesmo, você, muitas vezes, não deu vazão a este impulso por medo. Não foi por falta de permissão interna, não foi por falta de permissão externa, mas sim por falta de permissão interna.
muitas situações, é claro que a gente tem que analisar caso a caso, caso a caso, cada situação tem umas, então tem situações em que realmente você não pôde ir, mas nesse não pôde ir não era o momento. Mas eu estou falando daquelas situações onde é o momento seu, é o momento seu. E ali é que é importante a gente se perceber, esse momento é o meu momento, eu estou deixando de ir porque eu estou me acovardando, porque eu não estou querendo enfrentar essas situações. Então, vou dar situações mais simples, de coisas que você verdadeiramente poderia fazer. Eu vejo isso muito com meus alunos de Mahalila, que eles já estão prontos, por exemplo, para atender, mas por que eles não atendem? Está faltando permissão interna para se lançar numa coisa nova. Então aqui, só vou responder uma pergunta aqui da Edu. Como jogar uma Mahalila pode ajudar a perder o medo de dar certo? O Mahalila, ele nos mostra os nossos padrões. Então, ele vai mostrar as situações onde nós estamos presos. Então, ele vai mostrar uma dinâmica interna que está acontecendo conosco, que nós não temos clareza. Então, quando eu falo assim para uma pessoa, vou pegar este exemplo que ela colocou aqui, eu tenho medo de dar certo, tenho medo de dar certo. Esse medo me impede de seguir. E eu sei que eu só estou sabendo do meu sintoma. Estou com muito medo. E ali eu não sei o que. Então, tudo na nossa vida tem desdobramentos e a maioria das vezes são sintomas. Então, esse sintoma que eu estou tendo aqui, tá toda hora caindo uma mensagem aqui, mas vocês transcendam, por favor, porque eu tinha colocado no não perturbar, mas pelo jeito continua me perturbando. Então, tem desdobramentos, e esses desdobramentos é o que nós observamos. Eu estou observando que eu estou com medo, mas eu não sei de onde nasce. Então, quando nós jogamos uma Mahalila, nós vamos ver esta dinâmica acontecendo desde algum lugar lá do nosso passado, como que nós reagimos, onde começa essa questão. E o fato de você se dar conta e observar, e é este o ponto que a gente precisa entender em termos de expansão de consciência, é que quando a gente observa e percebe, já acontece uma mudança. Porque o ato de observar muda o fato. Então, se eu observo o meu medo, em vez de enfiar dentro dele, eu consigo descolar dele e ele já não é igual ele era antes. Então, quando nós damos conta de fazer esse deslocamento, de desenvolver um observador dentro de nós, nós começamos a diminuir o impacto daquilo que está atrapalhando, digamos assim, o nosso fluxo, que está impedindo o fluxo de seguir adiante. Então, isso em qualquer processo terapêutico. Então, por isso que a meditação é importante, por isso que dar-se conta de qualquer situação ela é importante, por isso que a constelação também faz isso, porque o que ela faz? Qual que é a magia? A magia não é na técnica em si, a magia é a capacidade de dar-se conta. E aí as práticas terapêuticas, elas nos ajudam nesse sentido, a perceber uma dinâmica. Então, quando nós percebemos essa dinâmica, aí nós começamos a descolar dela. Por quê? Pelo simples fato de dar-se conta. Você começa a se descolar daquilo que você começa a perceber como um padrão de repetição, por exemplo. Então, voltando à nossa questão e enfatizando o que eu vim falar hoje. Quando o impulso da vida está nos convidando a ser a expansão daquilo que somos em essência, da nossa própria energia, quando você está sentindo dentro de você essa necessidade, é uma necessidade diferente, ela não é uma necessidade imposta de fora para você, não é como se você estivesse numa empresa e você estivesse preocupado com as metas, porque essas metas foram colocadas para você seguir, mas foram colocadas externamente. Então, se você tem um alinhamento com aquilo, se aquilo faz parte daquilo que você veio expressar no mundo, você vai sentir uma sintonia. Mas o que eu estou dizendo é daquilo que vem do seu ser, daquela expansão que você necessita e ela não tem a ver exatamente com trabalho,
ela pode envolver o trabalho, mas ela é você que está com necessidade, por exemplo, de se expressar melhor, de cantar, ou de fazer movimentos diferentes, ou de se espiritualizar, ou de meditar, ou de entrar em contato, ou mesmo de expandir o que você está fazendo, expandir expande, crescer, mudar, quando você está sentindo essa necessidade de conhecer novas pessoas, de fazer coisas diferentes do que você está fazendo, quando a sua alma está te chamando para algo e você precisa dar vazão a isso, porque é um chamado interno, é um chamado da sua alma, e você nem sabe direito o que é ainda, mas é um chamado da sua alma. Se você é fácil para passar despercebido isso ou conter, não é que é fácil, porque isso não é fácil, desculpa, eu usei a palavra errada. É comum muitas pessoas conterem este impulso. E da contenção deste impulso, ela virá, com certeza, com muitos prejuízos. E os prejuízos são progressivos até, porque você vai deixando de expressar, você vai se acomodando no lugar, aí depois passa um tempo e você fala, por que eu não fiz isso? Por que eu não tive coragem? Por que eu não me arrisquei naquilo? Então, eu estou tendo dificuldade de dar exemplos, porque para cada pessoa é uma coisa. Para cada pessoa, você pode reconhecer dentro de você algo em que você conseguiu dar força a esse impulso e que fez toda a mudança na sua vida, e algo que você não deu impulso porque você teve medo, porque você se acomodou, porque você foi, digamos, covarde e não foi nessa direção, não se arriscou, e ali você vê que lá depois você olha, se eu deveria ter ido naquela direção, teria feito toda a diferença. Então, cada um de vocês tem exemplo dos dois lados, com certeza, de algo que você teve muita coragem de fazer. Eu mesmo tenho um exemplo muito forte na minha vida, que quando eu fiz uma viagem e que eu conheci o meu primeiro mestre que eu tive e que fez toda a diferença na minha vida, toda a diferença. E foi uma ousadia minha. Eu não tinha dinheiro para ir, eu não tinha condições, eu tinha uma filha pequena, mas o impulso de ir era tão grande que eu fui atrás dele. Então, numa viagem internacional, sem dinheiro, sem falar a língua, sem nada, e fui de um jeito precário, totalmente louco, digamos assim, na visão de outras pessoas, mas que foi o grande virada de chave na minha vida. A grande virada de chave na minha vida foi quando eu tinha 33 anos e que tive um processo espiritual intenso e que foi seguindo um chamado da minha alma. Então, mas além dessa, que foi uma grande questão na minha vida, quantas vezes a gente tem experiências que você pode contar e lembrar delas, onde você teve essa coragem, onde você teve essa força, essa determinação de fazer algo que correspondia a você fazer e foi expansivo para você. E aí quando você olha, você fala assim, uau, nossa, que maravilha que eu fiz isso. O problema é que quanto mais a gente vai se estabelecendo na vida, mais a gente tem a perder. E aí que tá o ponto, mais coisas materiais a gente tem a perder. Então quando a gente é livre, solto e não tem nada, não tem o caso, não tem nada, só tem uma mochilinha nas costas, você não tem nada a perder. A capacidade sua de riscos é maior, por quê? Porque você só tem essa mochilinha mesmo, então não faz diferença perder essa mochila, eu ganho outra. Mas quando a pessoa vai, esse é o perigo da estruturação muito grande, demasiada, ali você vai perder o quê? E aí você começa a contabilizar no seu chamado de alma moedas que não deveriam estar, que são as moedas das coisas muito materiais. Ai, meu Deus, se eu for, vou perder isso, perder essa casa, perder não sei o que, dividir aquilo, não sei mais o que. E ali a gente começa a ficar mais temeroso, mas a gente precisa prestar atenção. A gente precisa se estabelecer, sim, não estou imaginando que não é importante isso de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que penso que o equilíbrio é importante, mas é muito importante você ver se a moeda que você está dando em troca de não expandir é uma moeda que vai te encolher e vai perder
seu brilho, a sua capacidade de expressar mais de si mesmo. Então, que a moeda é essa, né? A moeda é a sua vitalidade. Ah, eu não vou para ganhar isso porque eu tô com medo, tô com isso, tô com aquilo, mas o que você vai perder é essa força, né, da expansão, dessa vitalidade, e ali você vai encolher, porque você tá, é como se fosse um bebê que está pronto para nascer, mas eu não deixo ele nascer, e aí ele fica lá incubado, e aquele sonho, ele morre, porque não tem alimento, não tem força, não tem espaço. Então, lembre-se, o desafio para todos nós é dar permissão. Este é o desafio. Primeiro, permita-se olhar para isso que te impulsiona. Permita olhar para esta força que está dentro do seu coração e que te convida para seguir, para fazer algo, para ousar, para arriscar. Olhe para isso sem decidir primeiro, mas tenha coragem de pelo menos olhar para isso, dar espaço para dar permissão para algo acontecer. Eu preciso olhar com neutralidade e ver verdadeiramente se eu tenho condições ou não, porque a gente antecipadamente já nem olha, não, isso não é para mim, não, isso não é possível. Aí quando você vai destrinchando as situações, você vê que a pessoa muitas vezes nem sequer analisou, nem sequer colocou mesmo no olhar de atenção e na consciência para ver se aquilo era ou não era possível para você. Esse é o meu desafio nesse começo de uma nova estação. É dar energia para as sementes. O inverno é um lugar onde onde está ainda, né, recolhido, ali dando conta ainda das nossas sementes que estão hibernadas, mas essa semente vai chegar, olhe para elas, porque vai chegar uma hora em que ela vai poder nascer. Então, um beijo a todos, uma boa semana para vocês, e nos vemos de novo na próxima segunda-feira. Beijos para vocês. Parafraseando Lulu Santos, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Vamos nos permitir. Isso é tudo no fim, uma questão de se abrir para a permissão. Beijos.